Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse momento formativo, a essa conversa com esses profissionais maravilhosos que toparam estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho das suas trajetórias, das suas vivências, sobretudo nesse contexto de pandemia. A gente entende que a educação no Brasil ela sofre alguns percalços nas redes públicas, tanto estudantes quanto profissionais da educação, eventualmente, ou no cotidiano mesmo, né, no chão da escola, tem uma dificuldade ou outra relacionada à infraestrutura, às desigualdades educacionais, às desigualdades sociais tão marcantes no nosso território. E com a chegada da pandemia, que a gente entende que foi e a gente pode dizer ainda é, né? Porque a pandemia, infelizmente, não acabou. Né? Às vezes a gente tem notícias de casos, de internações, estamos melhorando, graças a Deus. A gente tem acesso à vacinação agora, menos internações nos hospitais, as pessoas estão conseguindo atendimento, mas infelizmente a pandemia ainda está aí. E na educação não foi diferente. A gente percebe que tivemos, de certa forma, um acirramento das desigualdades educacionais, das desigualdades sociais no país, e isso chegou com força no chão da escola. Em alguns contextos, os alunos conseguiram acessar tecnologias educacionais, conseguiram acessar equipamentos, sobretudo os estudantes das redes privadas, né? As escolas disponibilizaram um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, outros aplicativos, equipamentos, e aí esses estudantes conseguiram avançar em relação à aprendizagem, em relação à formação humana, em relação à construção dos conhecimentos que a escola produz ao longo do tempo. Mas, infelizmente, essa não foi a realidade de todos os contextos do nosso território. Então, eu sou a professora Patrícia Mota, professora e coordenadora da Universidade Castelo Branco. Gostaria de dar as boas-vindas à professora Letícia, ao professor Arthur, que toparam estar aqui conversando conosco, conversando com os estudantes da pedagogia da Castelo, conversando com outros participantes que estão aqui prestigiando a nossa conversa, para a gente conhecer um pouquinho hoje e depois no dia 14 de abril, não percam, para a gente conhecer um pouquinho dessa realidade. Né? A gente trabalha muito, a gente estuda muito, não é, Letícia, Arthur? A gente estava conversando sobre isso antes de entrar aqui conversar com vocês. A gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente acorda de madrugada, a gente faz aquele movimento, Arthur daqui a pouco vai sair, vai fazer planejamento, e a gente vai avançando assim na carreira de professor, né? No magistério, na pedagogia. Mas essa conversa aqui entre os nossos pares, essa conversa com os estudantes, ela é extremamente importante, faz parte da nossa formação continuada, né? Então, eu dou as boas-vindas aqui, nossos queridos Letícia e Arthur. Vocês gostariam de falar um pouquinho com os estudantes, se apresentar, falar inicialmente assim, como vocês chegaram nesses contextos de atuação? A professora Letícia leciona no município de Mesquita, no município de Nova Iguaçu, vai trazer suas experiências desses contextos. O professor Arthur leciona no CEDERJ, vai trazer também como foi essa movimentação, porque no CEDERJ ele atua na disciplina de estágio supervisionado, e o estágio supervisionado no CEDERJ também parou. A gente precisou organizar outros movimentos para que os estudantes acessassem essa lógica do cotidiano escolar. E é o que a gente está pretendendo fazer hoje, possibilitar que os nossos estudantes conheçam um pouquinho da realidade de cada um desses contextos do estado do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai falar de Mesquita, Nova Iguaçu,
Eu também sou professora de Caxias, vou trazer uma falazinha no final sobre o meu município, né? Como é que foi a chegada da pandemia lá nas escolas, no município, depois nas escolas, né? A chegada da pandemia, né? Que atingiu toda a humanidade com tanta gravidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses contextos e eu já estou vendo os comentários aqui da página. Depois eu vou trazer essas perguntas, né, para a gente avançar nessa discussão. Eu gostaria que os nossos alunos, outros ouvintes que estão aqui participando conosco, que eles colocassem comentários, fizessem perguntas, porque esse é o momento da gente tirar a dúvida, sim, de saber como é que funciona Mesquita, Nova Iguaçu, Caxias, o CEDES, como é que foi essa lógica de pandemia nesses contextos, né? Então, eu vou chamar. A gente vai fazendo como? A gente vai conversando, eu vou chamando um por um. O que vocês preferem? Eu Arthur? acho conversar, eu acho mais interessante, né? Uma troca assim, mais, Também acho. né? Também acho. Diálogo é sempre importante. Mas enfim, se vocês quiserem também fazer um de cada vez, não tem problema. Mas eu prefiro Então a gente conversa. vai conversando, né? A gente vai conversando do jeito que a gente Vamos. estava fazendo antes, né, gente? Porque os bastidores é assim, a gente entra assim, meu Deus do céu, a tecnologia falhou aqui, falhou ali, mas a gente foi ajustando, estamos aqui e vamos conversando. Como na Serão pandemia, né? essa conversa. É isso aí. Forjados no Então, fogo. A gente, vamos. né, nesse contexto, a gente parece que está criando um avião no ar, né? A gente está ali, ó, montando o avião no ar e está caindo e a gente está montando o avião para poder continuar, né, ali sobrevivendo no ar. Então é mais ou menos assim que a gente se sente nesse momento, né? A gente se sente assim, construindo agora, tipo, a gente não tem nada prévio montado. A gente foi vivenciando isso e estamos vivenciando isso atualmente. É uma realidade, na verdade, é bem surreal, né? Porque, no meu caso, eu sou professora de educação infantil. Então, eu sou professora de creche e professora de pré-escolar. Imagina, Então, foi imagina. muito, muito complicado, né? A prefeitura de Mesquita, ela instaurou, né? Colocou lá uma plataforma, mas não tinha como ter o feedback das atividades. A gente planejava as atividades, mandava para a nossa coordenadora, que alimentava a plataforma. E foram tentadas várias formas dos responsáveis interagir, de dar, devolver o feedback. Foi criado um grupo de WhatsApp pela direção da escola, só que esse grupo não tinha a intervenção do professor, ficava direto com a direção da escola. E a gente foi tentando, e a gente percebeu, no final de 2020, que a gente não estava tendo um retorno na creche, no município de Mesquita. E aí acho que o próprio município, a Secretaria Municipal de Educação, se atentou a isso. E pediu que nós criássemos grupos de WhatsApp com cada turma, cada professor criar o seu grupo de WhatsApp. Meu Deus. E Imagina aí, o telefone pessoal para todos os pais. mas, assim, o ruim, porque tudo tem um ônus, né? Tem o bônus e tem o ônus. O ruim realmente é essa comunicação direta, é saber de benefício, informações que a gente não tinha. Às vezes o responsável não entendia, ficava chateado. E o professor sempre compreende tudo, né? Enfim. Mas realmente foi o que deu assim um feedback para a gente, né? A gente observava a evolução das crianças, a participação das crianças, porque eles mandavam as fotos para a gente. Na minha creche, em particular, a gente conseguiu fazer um movimento agora, nesse ano, passou em 2021,
de interagir com as famílias. Então, as famílias levavam as atividades na creche, as famílias buscavam material na creche, então foi bem legal, entendeu? Claro que a gente não conseguiu atingir a todos, né? Porque é difícil, a tecnologia ela é uma evolução, mas ao mesmo tempo é uma barreira, porque são crianças carentes, é uma comunidade carente. Então fica muito difícil. Tinha muito caso de não conseguir, eles não conseguiam mandar foto, porque tinha que mandar foto do irmão que estava no segundo segmento, do outro irmão, e assim, aí a criança da creche ia ficando de lado. E a gente tinha que entender essa realidade, né? Já em Nova Iguaçu também fez uma plataforma para o ensino fundamental e educação infantil ficou também no WhatsApp, desde 2020. E aí já foi menos complicado também por se tratar de pré-escolar, né? Em Nova Iguaçu, eu sou infantil, infantil 4. E aí foi mais, não foi menos difícil, né? Mas também houveram problemas de comunicação, né? De problemas tecnológicos. Eu tive alunos que eu não conseguia alcançar o ano todo, porque eles não tinham Wi-Fi em casa. Entendeu? Eles não tinham acesso a essa tecnologia, eles usavam créditos de celular e ficava inviável, né? Ficar mandando foto, consumia muito e eles não tinham condições de fazer. Então foi muito difícil, muito, muito, muito difícil, entendeu? Nas duas redes, né? E sem contar a burocracia também, né? Que a gente trabalhou muito, muito de eu trabalhar sábado e domingo, montando aula, fazendo a burocracia, né? Eram coisas assim, Professora, meio acho que sumiu o absurdas. áudio. Você consegue ouvir, Arthur? Ou será que sou eu? Sim, estou conseguindo ouvir. Estou conseguindo ouvir normal. Ih, gente, eu Tá me não ouvindo? ouço. Agora sim. Agora sim. Então, e foi essa parte burocrática também foi bem complicada. Assim, não dava para entender muito o que eles pediam, era uma demanda muito grande também, né? Da prefeitura de Nova Iguaçu era era um relatório que a gente fazia. As direções, elas foram bem compreensivas, né? Elas tentaram ao máximo poupar o trabalho do professor. Pelo menos eu posso falar pelas minhas direções de Nova Iguaçu e Mesquita. Então, toda demanda que chegava, elas tentavam fazer o máximo para não ir para a gente, porque a gente já estava tão demandada com essa questão de estar atendendo as crianças, de tentar fazer atividades, né, com materiais, com os recursos que as crianças tinham em casa. Então, a gente já estava com N questões, mas mesmo elas fazendo um esforço, o sacrifício que elas fizeram, as demandas, né, dos professores foram respondidas e feitas pelos professores, né? Então, isso aí também foi a parte chata. Sim. E a gente trabalhou muito, né? E, como sempre, né, pelos nossos governantes, nosso trabalho não é valorizado, né? Até porque o ensino remoto para crianças ele caiu no nosso colo. Foi como um colega falou, né? A gente está voando e tentando fazer o avião não cair. É verdade. Foi isso mesmo. Tentando consertar, botar peça, botar ali. Teve a questão também que a gente não eu, por exemplo, não sou chegada, não tem curso na informação tecnológica, né? Então, caiu de paraquedas. Eu tive que fazer cursos, tive que ir para o YouTube para aprender a fazer muita coisa, para aprender a fazer GIFs, fazer coisas animadas, porque eu sou educação infantil. Sim. Como que eu ia trabalhar ali? Ó? Meu filho me ajudou muito, né? Porque ele que é entendido nesse assunto. Então, me ajudou, fez vídeo para mim. Meu vídeo de apresentação foi ele que fez, que editou, né? Então, graças a ele, eu consegui ter umas aulas assim regulares para as minhas crianças. Mas essa questão que a professora Letícia traz para a nossa discussão é muito importante, né? Quando a gente tenta observar essa construção, né, de conhecimento, essa construção de habilidades da criança menor nesse contexto de pandemia.
Porque às vezes a gente olha para os nossos, né, Arthur, que já são adolescentes, são adultos, e como a gente estava falando antes, não, agora alguns estudantes, eles precisaram trabalhar nesse período de pandemia. Antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava falando da vida de vocês, dos alunos. E a gente estava conversando sobre essa questão de que, às vezes, o estudante, nesse período de pandemia, né, ele ficou desempregado, e aí ele precisou acessar a oportunidade de emprego que, às vezes, esbarrava com o horário de aula. Então, o estudante ele estava nessa correria, assistindo a aula pelo celular, pelo computador. Às vezes eu brinco com os meus alunos, pelo amor de Deus, guarda esse celular, espera chegar em casa. Mas observar toda essa dinâmica da criança pequena, da criança, nesse contexto de educação infantil, é muito importante para as nossas conversas, né? Como que essa criança menor acessou o conhecimento nesse período. E Letícia, você acredita que esses mecanismos que as redes desenvolveram, né, para manter o avião... Gente, eu adorei esse exemplo do Arthur. Né? Você acha que esses mecanismos, essas estratégias que as redes estabeleceram, a rede de Mesquita, a rede de Nova Iguaçu, estabeleceram para a educação básica, né? Para a educação infantil, para o ensino fundamental, você acha que no caso das suas crianças pequenas, no caso da educação infantil, esse contexto que, embora tenha avançado bastante, né, em pesquisa e investigação, ainda é um contexto fragilizado, como a professora sinalizou. Nem todos os governos, nem todos os familiares atribuem a devida importância à educação infantil, que é de fato uma etapa muito importante da educação básica. Então, Letícia, você acha que essas estratégias elas foram válidas? O que você percebeu assim, em relação à criança pequena? Olha, no sentido da interação social da criança, não. Isso aí é inevitável, né? A criança pequena ela precisa interagir, né? Ela precisa se socializar. Então, as prefeituras elas tentaram, né, de uma certa forma, implementar ações que diminuíssem essa perda, né? Mas não teve essa funcionalidade, entendeu? As crianças elas, infelizmente, não conseguiram socializar e tal, e elas tiveram um aprendizado, né, com a parceria dos responsáveis. É verdade, né? Muito as questões, né, até a própria observação das crianças, ela foi feita pelos pais, pelas mães, pelas avós, pelos tios, pelos irmãos, né? Inclusive, eu recebi vários vídeos, os irmãos brincando com os pequenininhos, fazendo as atividades com os pequenininhos. Entendeu? Então, eles tiveram essa interação em família, mas eles não tiveram essa interação social, que é fundamental para a educação infantil. Então, assim, criou-se uma plataforma, elaborou-se atividades para tentar alcançar outras habilidades das crianças? Sim, né? Agora, elas foram alcançadas, um tempo, a gente ficou sem feedback, a gente não tinha um retorno. Eu, profissional de educação, não tenho como avaliar uma criança que está no ensino remoto. Entendeu? Isso aí é impossível, porque a mãe ou o pai, ou quem é o responsável da criança, me manda uma foto da criança fazendo atividade, mas é uma foto. Eu não sei como é que foi essa atividade, como é que foi, se teve continuidade, entendeu? Eu não vi o começo, meio e fim da atividade. Então, nesse contexto de pandemia, fica muito difícil você fazer esse tipo de avaliação, você ter esse olhar. Com o retorno das crianças, né, que foi no final, em agosto, na creche, e no final do ano, em novembro, em Nova Iguaçu, a gente viu que realmente tinha muita deficiência,
Mesmo aquelas crianças que postavam muitas atividades, elas tinham deficiência, por exemplo, na pegada do lápis para pintar, entendeu? Elas não conseguiam, elas não tinham a coordenação motora, não era bem trabalhada, mas não era uma deficiência do responsável, elas não tinham um olhar profissional. Os responsáveis, eles fizeram um trabalho maravilhoso, entendeu? Na medida do possível, do que eles sabiam, do conhecimento deles. Agora, o olhar do profissional faz toda a diferença. Porque você entende como uma criança está com dificuldade na coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, entendeu? Na pegada do lápis. E quando os meus alunos, principalmente do Infantil 4, que é o pré-escolar, retornaram, eles voltaram com essa deficiência. E, assim, a coordenação motora, eu trabalhava bastante. Toda semana eu passava coordenação motora para eles. 2, 3 vezes. E ainda assim, voltaram crianças, as que voltaram, porque no final do ano passado eles voltaram ainda no ensino híbrido, né? Só voltou metade da turma e tal. E ainda assim, nesse contexto de ensino híbrido, eu encontrei muitas crianças com dificuldade. Nossa. A creche já é um pouco diferente, porque a criança da creche ela consegue ter um aprendizado, que as minhas crianças elas tinham 2 anos. Então, elas conseguem evoluir, né? Elas conseguem ter uma evolução. 2 aninhos, olha, Arthur, sensacional. Você consegue perceber, sim, uma evolução. E principalmente nessas questões de habilidade de alimentação, de se alimentar, né? De reconhecer o corpo. Então, para a creche, eles tiveram perdas, sim, mas não foram como das crianças do pré-escolar, né? Eles voltaram bem espertinhos, eles voltaram, assim, numa fase bem legal. Alguns alunos já se alimentavam sozinhos, entendeu? Eles já falavam, porque o desenvolvimento deles vem muito do exemplo, da socialização com a família, entendeu? Então, eles já falavam algumas palavras. Então, foi bem... Alguns tiveram alguns problemas com a questão da socialização, né? De adaptação. Teve criança que demorou muito para se adaptar, que também voltou no formato híbrido. Então, esse foi o sofrimento das crianças, porque o formato híbrido ele atrapalha um pouco essa questão da adaptação, porque era semana A e semana B. Então, a criança ia numa semana, chegava na sexta-feira, ela estava mais ou menos adaptada. Na outra semana, ela faltava, não era a semana dela. Aí ela voltava na semana dela, e aí voltava com as mesmas questões. E sem contar os alunos especiais também, né? Eu tive na creche e tive no pré-escolar. Essa continuidade é fundamental, né, no trabalho da educação infantil, né? E quando você alterna, né, esses períodos, a gente tem uma quebra. Às vezes a gente identifica isso nos maiores, mas com certeza na educação infantil isso deve trazer uma dificuldade maior para o trabalho dos professores, para a construção daquelas habilidades. Mas realmente foi esse período de pandemia, além das perdas que a gente teve, né, relacionadas à saúde, questões econômicas, na escola também a gente percebe essa perda, essa dificuldade no trabalho com os estudantes, sobretudo com os estudantes das redes públicas, né, que nem sempre conseguiram acesso a essas tecnologias. Em Caxias, por exemplo, a gente já começou essas questões relacionadas à pandemia, né, as estratégias escolares, as estratégias pedagógicas para dar conta dessa formação dos estudantes, primeiro buscando saber o que eles tinham de equipamento para acessar as propostas pedagógicas, né? A gente já sabia que os alunos tinham algumas dificuldades relacionadas a isso, porque onde eu leciono em Duque de Caxias também é um contexto em que é uma realidade de um contexto empobrecido, as pessoas têm dificuldade de acesso a alguns equipamentos públicos,
nem sempre os moradores conseguem acessar com regularidade os ônibus do lugar, do espaço, né? A questão da mobilidade social ali, da mobilidade urbana, né? É bem complicada também ali naquele contexto. Então, essa é a realidade dali da escola onde eu leciono. Os alunos, eles têm essas dificuldades relacionadas ao acesso às tecnologias. Às vezes, o nosso estudante, por exemplo, do ensino superior, o estudante da rede privada, às vezes ele tem dificuldade de acesso? Tem, mas ele já tem assim, disponível um tablet, ou um notebook, ou um celular, né? Um celular com uma internet razoável para conseguir acessar, ou ele pede a internet do vizinho emprestada, ok, vai se articulando, né? A criança, o adolescente, ele já tem desses contextos mais empobrecidos, ele já tem uma certa dificuldade para acessar esses equipamentos. Então, nós identificamos, primeiro, essa dificuldade de acesso às tecnologias. Então, às vezes, uma família com 5 alunos, né, 5 crianças, estudantes na nossa escola, só tinha acesso a um celular. Um celular para todas aquelas crianças acessarem as propostas que nós organizamos como nas escolas da professora Letícia. Nós percebemos que eles não teriam aquela internet para conseguir acessar um AVA, por exemplo. Né? Você vê, o Arthur trabalha no CEDERJ, eu também, e lá a gente tem um AVA, a gente usa o Moodle, então você tem uma estrutura que segura várias disciplinas, muitos materiais de cada disciplina, são muitos alunos, são vários tutores, então você precisa ter um sistema razoável, né? As redes públicas precisam disponibilizar isso, e a internet também, para você abrir o Moodle, tem que ser uma internet que colabore com a nossa causa, porque nem sempre a coisa funciona, né? Se for uma internet assim, mais ou menos, não vai. Então, lá a gente tinha dificuldade de acesso à rede, a gente teve dificuldade de acesso aos equipamentos, e a estratégia que a gente conseguiu organizar para disponibilizar esse conhecimento para os estudantes foi uma estratégia alinhada ao que vocês desenvolveram, Letícia. A gente utilizou o WhatsApp. Então, cada professor pensava numa estratégia dentro do Google Forms, né? Organizava algumas questões ali dentro do Google Forms. A gente fazia esse movimento também, buscar um GIF animadinho e tal, conversava com os estudantes. A gente já conhecia aqueles estudantes de outros carnavais, né? Os anos anteriores, a gente já tinha, né, atuado com eles. Então, a gente já sabia que o pessoal gostava ali de um Among Us, de um Fortnite, de um BTS, né, de um... Ai, gente, agora eu esqueci, de um Minecraft. Então, a gente organizava as nossas atividades para turmas de 6º, 7º, 8º, 9º ano, buscando, assim, algumas questões mais atraentes para que esses alunos se empolgassem para desenvolver aquelas atividades. E também a gente disponibilizava vídeos, sempre pensando assim, gente, será que isso está leve o suficiente para os equipamentos deles? Então, a gente tinha que ter esse cuidado. Um segundo cuidado que a gente teve naquele momento, quando a pandemia começou, e aí passaram-se alguns meses, e a gente estava até conversando sobre isso um pouquinho antes, não é, Arthur? Antes de entrar e até durante aqui, né? Foi uma preocupação associada às dificuldades financeiras pelas quais as famílias estavam passando. E até hoje, a gente precisa se organizar em relação a isso, para atender uma família, atender uma outra criança que está em dificuldade. Então, por exemplo, a gente começou a pandemia, foi pensando nas ferramentas mais suaves para que eles acessassem,
e organizando vaquinhas para a cesta básica. Nossa. Porque as famílias, elas não estavam conseguindo comer. Então, como a gente ia conseguir pensar só na questão pedagógica se o aluno estava com fome? Né? Se as famílias, algumas famílias tinham perdido o emprego, o sustento, e aí estavam com aquela dificuldade. Então, era um olhar para a questão pedagógica, um olhar para a questão social. E assim a gente foi caminhando, tentando manter o avião, né, no ar, buscando uma peça aqui, um reparo ali, um ajuste aqui, né, até que a gente retornou presencialmente, mais ou menos nesse mesmo período, Letícia, no finalzinho, início de julho, né? Início de julho, início de agosto, mais ou menos por aí a gente começou a retornar com esses cuidados, essas estratégias, alternando turma, disciplinas, uma semana um grupo, na outra semana outro, e a gente percebeu justamente essas dificuldades que a professora Letícia trouxe para a nossa conversa em relação à educação infantil, porque tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, a gente identificou dificuldades muito sérias no que tange a esse processo de aprendizagem, porque os estudantes eles não acessaram um AVA, né, Arthur? Não. O AVA... Os meus alunos, né? Eu também eu trabalho no CEDERJ, trabalho numa rede privada aqui no Rio. E os meus alunos, né, nesse período aí foi até engraçado e assim até meio assustador pensar que logo no início da pandemia, quando a gente entrou para online, né, vamos ficar aí uns 15 dias online, né, a tal da quarentena de 15 dias. Que durou. Esse 15 dias aí, ó. Que durou mais ou menos 2 anos. Durou uns 2 anos aí essa quarentena. Eu dei aula presencial, eu só fui dar aula presencial, acho que a partir de agosto de 2020, uns 4 meses depois do início da pandemia, né? A escola já estava já com essa ideia de voltar presencial e tal, né? Aí tinha a questão do rodízio e tal. Os alunos foram jogados para o Google Sala de Aula, né? Que depois virou uma febre e tal, e muitas escolas passaram a usar o Google Sala de Aula como uma ferramenta ali de comunicação entre o professor e os alunos. Meus alunos vão, né, do ensino fundamental 2 até o ensino médio, já é uma outra faixa aí. Mas, assim, né, apesar de serem alunos de uma escola privada, né, possuírem ali talvez uma conexão, em termos de aprendizagem, essa questão do online também se mostrou assim, beleza, você pode ter internet, você pode ter ali todos os recursos possíveis, né, dentro das suas possibilidades e tal, mas que aquilo ali não vai resolver o seu problema de aprendizagem, de assimilação. Há vários fatores que interferem nesse processo, e um deles também é a própria pandemia, né? Eu lembro que logo no início, assim que estourou a pandemia, foi em fevereiro de 2020? Foi, né? Eu estava fazendo Foi mais ou menos essa época. A minha dissertação de mestrado. Eu não conseguia escrever. Eu formado, eu não conseguia escrever uma linha da minha dissertação de mestrado nesse período. E aí eu fico pensando no meu aluno de, sei lá, 11, 12, 13 anos, tendo que estudar num contexto bastante complexo, né? Complexo para a gente, enquanto adulto, e muito mais complexo para eles, que nem estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Esse distanciamento, essa falta de interação, que eu acho que é muito prejudicial para a formação, né, intelectual, formação humana, social. Eu acho que a escola é esse espaço, né, de interação, de conversar, de diálogo, de aprender coletivamente. Então, essa ausência também foi um dos fatores que afetou muito
a aprendizagem desses alunos. E aí, entrando um pouquinho na questão do CEDERJ, que também é onde eu atuo com o ensino superior, os alunos... eu entrei em 2020 também no CEDERJ. Foi assim, eu entrei justamente no ano da pandemia. Eu acho que eu trabalhei presencialmente, acho que 3 semanas, assim, né? Que eu ia para É mesmo, Neto? Você não trabalhar foi no as 3 polo com a semanas. gente, você ia no polo e não foi. Eu fui. Ninguém foi. Você foi no polo? Eu cheguei aí a um polo, eu fiz acho que, sei lá, 2 encontros presenciais em Piraí, se eu não me engano. Eu fui a Piraí. E aí, depois disso, a gente teve que repensar as atividades, pensando no seguinte, né? Eu, enquanto professor de fundamental e ensino médio, tendo que possibilitar um estágio supervisionado que efetivamente é dentro da escola, né? Ele precisa ter contato com os alunos, precisa ter contato com o professor regente, ele precisa pensar em um plano de aula. A gente teve que repensar essa formação do professor dentro do âmbito online. E a gente eu pelo menos tentava pegar as dificuldades que eu tinha na minha prática enquanto professor, né, de fundamental e médio, e tentava pensar em uma estratégia para preparar esses alunos do CEDERJ para que eles pudessem estar munidos nesse processo, né, durante a pandemia, de pensar em estratégias e atividades para tentar minimizar todas as dificuldades, né, que a gente estava enfrentando naquele momento. Então, foi bem desafiador nesse lugar, pensar que a gente estava fazendo uma prova, a gente estava ali na sala de aula, tentando dar conta de todas as dinâmicas internas da escola e externas também. Eu lembro também que eu tive que arcar, gente, para poder me atualizar com cursos e, enfim, até o meu notebook eu tive que comprar assim, ó, de uma hora para outra, que eu nem estava esperando. Meu notebook foi caríssimo na época, porque estava no meio da pandemia, assim, meu Sim, computador anterior... olha, a gente gastou muito com tecnologia, A gente gastou muito, eu gastei com vários aparelhos assim tecnológicos para tentar possibilitar ali uma melhor aula com mais recursos e Sim. tal. Então, também foi muito complicado, né, no lugar do professor, porque eu nunca lidei com uma pandemia, assim, e ter que dar aula numa pandemia para mim foi algo assim bem surreal. E a gente voltou, eu acho que a gente voltou para a escola no final do ano. Assim, eu voltei presencialmente para a escola, mas acho que ia meia dúzia de alunos em cada turma. Então, aquele contexto também era complicado, porque a gente tinha que dar aula presencial para o aluno que ia para a escola e online. Só que a gente não foi formado para isso. Eu posso conseguir dar conta de muita coisa, mas eu não consigo dar conta de uma turma no online e no presencial ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar olhando para essa câmera. Quando a gente vê a postura dos nossos governantes, eles falam que a gente não fez nada. Ninguém para pensar nisso aí, que você está online e que você está dando aula fisicamente para a criança. Exatamente. Que você está ali, ó, dando o seu jeito, da melhor forma possível. Ninguém pensa nisso. Eles acham que a gente brincou esse tempo todinho de dar aula, de fazer qualquer coisa. A gente só jogava com o aluno. Eu assisti isso e ficava pensando assim, gente, eu vi o meu filho tendo aula híbrida, né? Em que ele estava acessando aqui pelas redes e as crianças na sala de aula. Gente, o professor, para ele fazer esse movimento, olha o quanto que isso exige do profissional. Ó, isso aqui que a gente está fazendo hoje, uns 2, 3 anos atrás a gente fazia isso, gente. Vamos marcar uma conversa, gente. Vamos marcar uma conversa. Os estudantes de pedagogia, eles têm que conhecer um pouquinho desses contextos, têm que saber o que está acontecendo por aí. E aí vamos, e os professores, eles vêm aqui, conversam, a gente conversa entre nós, a gente conversa com os estudantes, mas, como a professora Letícia sinalizou, a pandemia,
ela trouxe essa questão das tecnologias educacionais, a gente gastou horrores com equipamento, gastamos... Eu gastei com equipamento que eu nem uso, você tem noção? Eu comprei, gente, é sério, eu comprei um desabafo, assim, eu tô muito chateado porque foi o dinheiro que eu gastei na época que eu falei assim, gente, por que eu gastei esse dinheiro? Eu comprei aquelas mesas digitalizadoras, que eu falei assim, não, tô no online, eu preciso de um negócio desses, né, para fazer tipo um quadro, porque eu tinha um quadro em casa, só que a câmera não era muito boa, então eu comprei, achando que, nossa, agora eu vou arrasar nas minhas aulas, né, de análise sintática, eu vou colocar a frase ali, os alunos vão amar, eu vou fazendo. E eu não usei. Assim, aí é um desabafo, assim. A gente estava muito também nesse afã de, nossa, eu preciso ter isso, aquilo, eu preciso de um ring light, eu preciso de um celular top para poder gravar aula, porque eu tive que gravar aulas, né? Eu nunca gravei aula. Assim, aí do nada a escola exigia assim, que a gente gravasse algumas aulas que às vezes não ficavam, não seria possível, né? Até porque os alunos eles entravam, mas não tinha aquela obrigatoriedade, porque tem essa questão também de internet, sabe? Então os alunos eles não eram obrigados a entrar. É claro que a gente tinha as avaliações, mas aí a gente tinha que também dar um recurso para aquele aluno que não estivesse ali na aula online. Então eu tive que gravar aulas, e aí eu gastei horrores, assim, nessa época eu gastei horrores. A gente Mas gastou isso, também tá tudo meu, tudo meu. A professora Letícia tocou num ponto muito importante, que nem sempre outros setores fora da educação compreendem exatamente o trabalho do professor, o quanto a gente se dedica. Quando a gente estava aqui nos bastidores, antes da professora Letícia entrar, eu já estava aqui tricotando com o professor Arthur do tanto que a gente tem que fazer depois que acabar isso aqui. Depois que acabar isso Ai, nem lembra, não lembra não. Depois que acabar isso aqui, ainda tem um tanto de coisas para dar conta. Mas nem sempre, como a E amanhã, 7 horas na escola, hein? Sem atraso. E Arthur disponibilizou um tempinho para estar aqui, a professora Letícia também está aqui com a gente. E vamos que vamos. Então, nem sempre outros setores da sociedade valorizam o trabalho do profissional da educação, dos professores, dos pedagogos, de outros profissionais da educação, e não compreendem o quanto que a gente se dedica para isso dar certo. Porque o nosso objetivo é que os estudantes aprendam. Então, a gente vê aquela história que se alinha a isso que você está trazendo, do professor que, desde a educação infantil, não é, professora Letícia? O que o professor faz? Compra papel, giz de cera, canetinha, lápis de cor, massinha de modelar, porque nem sempre a gente tem acesso, dependendo da instituição. Nem sempre a gente tem acesso, isso é fato. E aí o professor ele vai disponibilizando dos seus próprios recursos, sim, para fazer esse movimento. E aí o professor compra uma mesa digitalizadora. Neto. Aí um professor que compra uma mesa digitalizadora não é um professor dedicado? Não é um professor com certeza que quer que o aluno aprenda? Mas e aí? É isso aí. E o nosso trabalho ele não acontece só no espaço escolar. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, podia até entrar dentro daquela legislação de 1/3 destinado ao planejamento, né? Isso aqui é formação continuada. Sim. Então, os professores deveriam ter aquele tempinho ali dentro do seu horário para aproveitar e conversar, trocar experiências, como a gente está fazendo aqui agora, trocar experiências e também levar essas experiências para aqueles que estão começando, né? Como os nossos estudantes que estão aqui. Alguns já vêm de outras carreiras, outros realmente estão começando agora na graduação e começando na educação, e tem
essa curiosidade de conhecer como que acontece nos nossos espaços. Nesse sentido, eu vou começar, gente, a trazer as perguntinhas, porque eu trouxe aqui algumas observações enquanto estávamos falando, mas eu vou trazer algumas perguntas específicas dos estudantes, porque eu falei para eles, conversei nas turmas, gente, olha só, a gente vai ter no dia 31, depois no dia 14 de abril, professores das redes públicas. Então, aproveitem para matar a curiosidade, para saber como funciona, o que aconteceu na pandemia, como é que está agora, qual é a situação da rede, matem a curiosidade. E eles levaram direitinho o conselho ao pé da letra, estão aqui perguntando, eu vou trazer a primeira pergunta da Fabiana. Olha a curiosidade de Fabiana. Tudo bom, minha flor? A Fabiana está perguntando. Ah, olha só, gente, eu esqueci de justificar aqui com todo o grupo a ausência da professora Angélica. Ela estaria aqui conosco hoje, mas ela sinalizou que estava com a garganta muito inflamada. E realmente, gente, ela ainda me mandou áudio. Meu Deus do céu, o professor é uma pessoa levada. Como é que você está com a garganta ruim? Você manda um áudio para a pessoa. Ela me mandou um áudio e realmente ela está muito sem voz, ela sinalizou que a garganta está inflamada e tal. A gente está torcendo pela recuperação dela, ela já foi ao médico, mas ela está doida para voltar aqui para conversar com a gente. Ela é professora de Volta Redonda, da Rede Pública de Volta Redonda, e ela vai, no dia 14, voltar aqui para conversar com a gente sobre o município dela, sobre esse contexto de pandemia, como foram as estratégias, né? Mas a gente volta aqui para as questões dos nossos estudantes, e a Fabiana, ela gostaria de saber como é que foi a convocação para o serviço público, gente? Oi. Patrícia? Opa, estou te ouvindo. Vou falar um pouquinho de mim. Gente, olha só, sou uma pessoa muito distraída com essa questão de convocação. Então, a minha primeira convocação foi para o município do Rio, eu perdi e chegou através do... Acho que é SEDEX, foi uma correspondência, porque a data... Gente, professora Letícia? Vamos descobrir a nossa idade. Por quê? Não, isso aí não é do tempo do Arthur, não. Porque o Arthur é mais Não, mas a minha foi essa. A gente é do tempo, meu povo, que a gente recebia correspondência. Correspondência. SEDEX, e aí depois não, foi não. Como é que é o nome? Fax. É fax? É Telegram. Não, Telegrama. Depois foi a prefeitura de Mesquita. Eu acompanhei, mas eu também perdi a convocação. Mas aí, depois de uns dias, eu consegui ver que eu tinha sido convocada. E assim, eu fiz o concurso, passou todo aquele processo, e aí veio o nome, né, da convocação, para comparecer, levar os exames médicos, tomar posse e depois começar a iniciar o trabalho, né? Tem um prazo, acho que de 15 dias para você, depois da posse, para você iniciar o trabalho. E a outra foi a Prefeitura de Nova Iguaçu, que também não acompanhei, me disseram que eu tinha passado, e aí depois eu fui lá ver e eu tinha passado mesmo, tinha sido convocada. Não teve no último telegrama. dia. Não foi por telegrama, essa foi mais recente. Como é que a gente vai explicar para o mais jovem o que é um telegrama, meu Deus do céu? Pesquisem no Google, gente. Pesquisem no Google. Mas tudo através do concurso, entendeu? Então, quem quiser ser funcionário público ainda, né, estudem. E façam hoje em dia, não, a gente vai acompanhando, né, pelo Diário Oficial, né, pelos sites das bancas, não é isso? Né? A banca vai lá, organiza o concurso público e a gente tem mais acesso. Mas a convocação é pelo Diário Oficial do município. Diário Oficial, isso. Que aí eles vão convocando de acordo com a demanda deles. Isso. Aí, finalizou o concurso, aí você tem que ficar só acompanhando pelo município.
pelo Diário Oficial, as publicações. O que ajuda muito também, hoje em dia, são as redes sociais, tem grupo no WhatsApp, que está sempre disponibilizando o Diário Oficial. Então, hoje em dia, fica mais difícil você perder, como eu perdi, mas depois eu consegui ser convocada, apresentar os exames e tal, cumprir o prazo direitinho. Que luta, né, gente? Perder convocação, mas na época do telegrama era assim mesmo. Às vezes chegava, às vezes não chegava. Eu me recordo que Olha só, gente, vou bem mais lá atrás. Eu sou da geração de, além do telegrama, a gente tinha que ir para a porta da folha dirigida do jornal, folha dirigida, para ver. Não ri não, Arthur. Não ri não. A gente pegava o jornal, a folha dirigida era o jornal do concurseiro, né? Então a gente pegava a folha dirigida e ali a gente ia acompanhando os concursos, os editais e as convocações, né? Então, quando eu fui convocada para o município de Duque de Caxias, e antes disso tem que voltar mais um pouco, gente, que aqui já é mais de 20 anos de magistério. Então, fiz o concurso para São João, aí trabalhei em São João 7 anos, ao mesmo tempo fiz o concurso para professora do Estado, para o Fundamental 1, passei uns anos trabalhando, depois eu fiz o concurso para professora de português, Fundamental 2, passei outros tantos anos trabalhando, trabalhei no município do Rio, tudo isso concurso público, até chegar no município em que eu estou hoje, que é o município de Duque de Caxias, concurso público também, e aconteceu nesses moldes, né? O resultado saiu na folha dirigida, a gente foi acompanhando, e aí você é convocado, você precisa realizar uma série de exames, né? Um exame na garganta, era videolaringoscopia, né? Para ver se tinha calo nas cordas vocais, essas questões todas. E, graças a Deus, os calos não brotaram, então estamos aí até hoje, né? Então, no município de Duque de Caxias, né, eu sou do concurso de 2006, se eu não me engano, 2006, e a gente, depois desse concurso, teve outro em 2015, e aí a gente está um tempinho agora sem concurso público, né? E aí depois eu fui atuar no CEDERJ, junto com o Arthur, só que o processo seletivo do CEDERJ também é um consórcio de universidades públicas, né? E no CEDERJ também você passa por um processo seletivo, né? E aí eu vou deixar Arthur falar do processo seletivo, porque senão eu vou ficar aqui tagarelando. Fala com a gente, Arthur. ERJ, eu entrei, eu fiz, né? Eu nem sabia, assim, né? Engraçado, eu nem sabia em 2019. Eu já tinha ouvido falar dessa ERJ, mas eu não tinha muita noção do que era. E aí eu me interessei e falei assim, já estou formado, por que não tentar, né? Eu me formei em 2019. E aí entrei, eles solicitam vários documentos, né, para você comprovar ali. Enfim, inclusive cursos, palestra que vocês participam. Isso sempre é avaliado, né, tanto em processos seletivos quanto em concursos públicos. Então, por favor, né, sempre que vocês puderem fazer um curso, né, um aperfeiçoamento, sempre façam. E assim, prezem pelos mais longos, né, com mais horas. Geralmente eles valem mais ponto, né? Então, os cursos mais prolongados, de formação continuada, sempre prezem por esses cursos, porque além, é claro, né, de vocês estarem em contato com o conteúdo que vocês vão lecionar, né, em relação a uma atualização, isso é válido aí, tanto para processos quanto para concursos. E aí, eu fiz o processo, eu falei assim, eu só estou trabalhando na escola, então não custa nada tentar. Tentei, mas estava sem esperança, assim, sabe quando você faz um processo e fala assim, deixa para lá, vamos deixar rolar. Nem fiquei ansioso, não. E aí, assim que saiu o resultado, um amigo meu na época falou assim, nossa, você passou em primeiro lugar na classificação. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Eu não sabia. Aí eu tive que pegar o edital, ler de novo.
porque eu fiz um processo assim, só entreguei documentação, eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer no CEDERJ. Eu sabia que era para estágio, mas assim, como é que você trabalha com estágio? Eu nunca tinha trabalhado com ensino superior. Então, o processo assim, foi muito rápido. Eu fui chamado logo em janeiro, eu fiz o processo acho que em novembro, dezembro. E aí, em janeiro, começou a convocar, e me chamaram, aí eu só tive que reenviar alguns documentos. E aí eu acho que uma semana depois eu comecei a atuar, a trabalhar presencialmente na UERJ. Mas assim, a comunicação foi muito rápida, foi por e-mail, né? Não foi por fax ou por telegrama, foi tudo por e-mail, digital. E tô lá até hoje, assim. Então, recomendo também, se vocês assim que vocês terminarem também, uma atuação diferente, né? Que a gente geralmente, depois que se forma, a gente fica no fundamental, nas séries iniciais, e aí eu acho que eu não tinha mestrado ainda, eu estava, né? Acho que estava finalizando o mestrado, e eu consegui ser aprovado. Sim. Então, assim, com a graduação, você consegue ser aprovado, desde que aquela graduação faça sentido para aquele curso. Né? O meu é estágio em letras, tanto eu quanto a Patrícia, nós somos formados em letras. Letras, né? Então, isso. Então, a gente consegue também essa... Quando eu fiz esse processo seletivo, foi mais ou menos do jeito que você sinalizou, Arthur. Eu tinha terminado... Não, o mestrado eu terminei já tem um tempinho. Mas eu ainda não tinha entrado no doutorado, quando eu entrei no CEDERJ. E aí, foi justamente esse movimento aí que você sinalizou, a graduação na letras, né, que era do interesse, porque no CEDERJ eu estou com estágio supervisionado também em letras, em parceria com o Arthur. E o mestrado... Nós e nossos prazos. Nós e nossos prazos. E nossos alunos também. Gente, sigamos. Olha, muita conversa boa. Mas vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Tem duas que eu acho que se alinham e que meio que a gente conversou um pouquinho sobre, né? Que foi o retorno dos alunos. Em Caxias foi desse jeito que nós sinalizamos. Foi com eu tenho uma coisinha para falar. Pelo menos assim, a minha percepção, né? Que vai ser diferente da percepção da professora Letícia e da professora Letícia. Patrícia, troquei os nomes aí, porque eu vi nomes parecidos. Eu percebi que, apesar de serem alunos de escola particular e tal, eles voltaram com uma deficiência muito grande em aprendizagem, né? E interação social também. Principalmente os meus alunos de 6º ano, eles não têm muito traquejo social, sabe? Eles ficaram 2 anos Sim. Na pandemia, no online, e aí eles voltaram agora para a sala de aula. Eles não sabem se comportar em sala de aula, eles não têm noção e dimensão ali da carteira deles, eles levam 1 zilhão de materiais, né, e eles espalham tudo na mesa, eles me interrompem enquanto eu estou falando, eles não têm ainda essa percepção. É óbvio que 6º ano eles são os mais novos, né? Eles estão iniciando nesse processo, mas acho que a pandemia intensificou muito mais essa falta de amadurecimento deles. Eles estão vindo muito crus. Uma com energia, né? Mas eles estão muito crus em relação não só a conteúdo, inclusive que é uma reclamação dos próprios alunos. Nesses 2 anos, a gente teve rodízio, então era semana sim, semana não, grupo A, grupo B. Eles diziam que quando eles estavam na escola, eles aprendiam, o discurso deles, né? Eles aprendiam, porque era presencial. E quando eles ficavam em casa, que era online, a semana de ficar em casa no online, eles não aprendiam nada. Era a mesma aula que era dada. E olha, era a mesma aula. Eles são sinceros. Eu também já ouvi a mesma coisa de aluno que está completamente distante dos seus. Era a mesma aula que eu dava. Eu dava aula presencial. Uma semana ele estava presencial, outra ele estava em casa. E ele diz que em casa ele não consegue entender, ele não consegue aprender. Sim. O professor também não consegue dar essa atenção para o aluno, né? Caso ele tenha ali alguma dúvida. É uma loucura, gente. Você tem que lidar com alunos, né, nos 2 ambientes. Então, é um ponto, sim, que eles trazem, né? É uma mazela aí que eles trazem para o presencial agora, porque agora está todo mundo presencial, não tem mais online. Pelo menos na minha realidade, todos os meus alunos estão na sala de aula.
e as salas estão abarrotadas, assim. São muitos alunos, porque eles vieram dessa falta, dessa ausência. Então, muitos alunos se matricularam, as turmas estão lotadas, turmas que tinham 20 alunos agora estão com 30, 35. Então, assim, tem sido desgastante, principalmente nesse início, para a gente alinhar, né? Alinhar ali a nossa interação com a turma. Então, tem sido complicado nesse sentido, sim. Não está fácil. E alinhado a essa discussão que vocês estão trazendo, a Letícia falou da questão da socialização, e isso a gente acaba percebendo não só nas turmas de crianças menores, né, na educação infantil. Essa socialização, esse traquejo fez falta em todos os níveis. Mas, para além dessa questão, a gente também encontrou uma outra dificuldade, que está associada a essa pergunta do Jefferson. Ele perguntou para a gente se a gente teve treinamento. E teve alguém aqui, ó, que ainda fez uma questão, eu acho que está associada à pergunta do Jefferson, que é a do André Luiz, né? Que pediu o professor Arthur repetir. Então, Jefferson, foi mais ou menos isso aqui que a gente tentou fazer. Esse treinamento, alguns contextos ofereceram. Eu percebi que teve rede. O meu ofereceu. O meu, né? Ofereceu. Mas assim, ofereceu não inicialmente. Uhum. Aí eu retomo a questão do avião, né? Acho que depois de uns 4 meses, assim, né, de pandemia, aí começaram a pensar em cursos e oferecer cursos mesmo para a gente, assim, para os professores da escola. Então, eram cursos online e a gente tem até hoje, assim, são cursos que vira e mexe, são disponibilizados para a gente, para que a gente acesse, faça, tenha certificado. Então, a gente recebeu isso, mas depois, né, de algumas pelejas aí, porque inicialmente, as primeiras semanas, os primeiros 2, 3 meses, nós fomos instruídos a fazer tudo que a gente fazia no presencial no online. Então, a gente pedia listas de exercício, assim, do livro, e pedia, assim, 2, 3 capítulos para uma semana. Só que, imagina, em todas as matérias, 2, 3 capítulos para os alunos fazerem, entregarem online. Eles tinham que tirar foto, eles tinham que fazer os exercícios, mostrar ali cálculos, enfim, as frases, as respostas. Então, eu acho que a gente perdeu muito o dedo no início. A gente não sabia como avaliar um aluno no online. Acho que esse foi o ponto, assim, bem crucial e bem difícil para a gente. Por exemplo, no município de Duque de Caxias, nós sempre temos uma formação disponibilizada de tempos em tempos por um setor, eu esqueci o nome do setor agora, está associada a alguma questão sobre a formação, um setor que leva o nome de Paulo Freire, mas a gente tem, por meio desse setor, uma formação que acontece de tempos em tempos, mas a gente não teve uma formação específica para usar uma tecnologia educacional direcionada a essa formação dos estudantes. Por quê? A gente que trabalha na EAD, Arthur, a gente sabe como é uma estrutura da EAD. Sim. E que educação remota é outra coisa. Ensino remoto é outra coisa. A Prefeitura de Mesquita ela ofereceu alguns cursos, né? Principalmente para a questão emocional do profissional e tal. E de Mesquita, foram alguns cursos nessa área. A Prefeitura de Nova Iguaçu, ela tem um sistema, né, e fica até na CEMED, que se chama Casa do Professor, né? E lá eles oferecem vários cursos. E esses cursos eles já aconteciam antes da pandemia. Depois da pandemia, os cursos continuaram acontecendo. Aí tinha muita palestra também. Eu cheguei a fazer um curso de tecnologias, né, inovadoras, virtuais e tal, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, mas foi como a professora Patrícia disse, não foi uma coisa, não foi um treinamento, entendeu? Não foi assim, não pode ser um treinamento, ser considerado um treinamento, por quê? Meu material era diferente.
por exemplo, eu estou sendo treinada para mim usar o tablet e tal, para mim usar o meu celular, que é dessa marca, para mim fazer isso, para mim fazer animação, entendeu? Então, a gente teve o básico, né? Inclusive, essa aula, eu me esqueci o nome dessa aula, desse curso que nós tivemos de tecnologias, né? E ele foi muito interessante, porque o professor ele era da Unig e ele ensinou a gente a mexer no Google Forms. Ele foi dando outras possibilidades para a gente. Claro que eu anotei tudo. Para mim, naquele momento, não servia muito o Google Forms, porque eu sou educação infantil. O que eu ia fazer com o Google Forms? Das minhas crianças. Mas as outras mídias que ele disponibilizou, que ele deu, foi bem interessante, sim. Eu consegui fazer vídeos, né, fazer animações a partir daí, né? Então, a Prefeitura de Nova Iguaçu ela já tinha esse trabalho com os professores, né? Essa proposta de estar fazendo curso, fazer curso de Libras. Mas do jeito que você está falando, coloca a gente na questão de o professor ter que resolver o problema de tudo. Assim, ele é a solução de todos os problemas da educação. O professor ele carrega muito peso, né? Ele tem que se atualizar, ele tem que fazer 1000 coisas, ele tem que se equilibrar. Pois é. Agora, alguns cursos da prefeitura eu não fiz, porque aí eu fui buscar por fora também. Fiz cursos em outras universidades, fiz um de ensino Muita livre. coisa a gente busca por fora, né, Letícia, Arthur? Muitos cursos por fora. E, assim, naturalmente, alguns profissionais da educação já se envolvem com esse tipo de formação. Mas, como o Arthur sinalizou, às vezes a gente está dormindo de madrugada, está acordando de madrugada para dar conta de todas essas demandas. O ideal é que realmente o professor tenha um espaço no seu horário para essa formação. Um horário, né? de trabalho. Para esse um terço de planejamento, né? Planejar o seu trabalho pedagógico. E o nosso trabalho é um trabalho intelectual. Então, a gente precisa estudar. É como eu falo para os nossos alunos. Tá, meus queridos alunos? A gente não para de estudar, não. A gente que é professor... Depois, só que a cobrança é muito maior, né? Depois a cobrança é muito maior. Porque a cobrança vem da nossa coordenação, a cobrança vem do aluno, né? Então, acho que fica muito pior a cobrança. Assim, é bom porque a gente tem esse senso de melhorar, né? É claro que a gente precisa se desenvolver, mas é como se tivesse alguém aqui no nosso cangote, ó, melhore, se desenvolva. Porque é sério. Uma amiga minha falou uma coisa uma vez e eu guardo para mim. Os nossos alunos sempre terão a idade deles, né? Por exemplo, os meus alunos de 6º ano sempre vão ter aquela faixa ali de idade. Eu que vou envelhecer. Os meus alunos não vão envelhecer. Então, eu preciso me atualizar. Eu preciso recuperar esse tempo. Porque eles vão continuar ali, 16, 17, 18. Mas e eu? Eu vou estar com 30, 32, 35. Então, assim, a gente precisa dessa atualização. É interessante a gente pensar nisso, só que a gente também tem que pensar no lado da saúde mental, né? A gente precisa também de um cuidado, né? A gente precisa também de condições adequadas de trabalho. Sim. A gente trazia essa reflexão sobre o trabalho docente é sempre muito importante, porque eu lembro certa feita que uma aluna jovem falou assim para mim: professora, eu acho tão lindo quando a mulher sai correndo com um copo de café na mão e entra assim, ó, copo de café na mão, copo de café na mão e entra correndo no seu carro, no seu táxi, que vai para o compromisso e ela não tem tempo de tomar o café em casa. A glamorização do burnout. Gente, a gente não pode glamorizar a falta de tempo, né? A gente que é da educação, a gente que é do contexto acadêmico, olha, há duas questões aqui em jogo, né? Quando o Arthur traz essa cobrança, é a cobrança profissional e é a cobrança acadêmica. Porque quando você está no contexto de graduação,
a coisa já começa. Olha, você precisa, né, avançar na pesquisa, né, tá no contexto de iniciação científica, né, tem que treinar para fazer o seu TCC, né, seu trabalho de conclusão de curso. Aí daqui a pouco os professores começam assim, ó, então, seu trabalho de TCC, ele bem que poderia virar um artigo. Aí, gente, é ladeira abaixo, porque você vai para a especialização, você vai para o mestrado, você vai para o doutorado e você precisa produzir. E essa cobrança, né, Arthur, é aquela cobrança por aquilo que eu converso com vocês, às vezes, nas aulas, né? Pelo currículo Lattes. E aí, às vezes, as pessoas adoecem. Pode ser professor ou pode ser um outro pesquisador de outra área, de outro campo, né? E geralmente quem trabalha com pesquisa científica, ele precisa ter o seu currículo Lattes atualizado, ou se ele está em contexto internacional, ele vai ter outras plataformas, como o Orcid ou alguma outra que tenha por aí, e tem que estar atualizadinho e tal com as suas produções, né? Por exemplo, os estudantes aqui vão receber o seu certificado para as horas de atividades complementares. Então, eu falo para eles, guarda isso tudo, gente. Tem que ir guardando, porque depois isso vai entrar no nosso currículo Lattes e a gente vai levar para outros processos. Olha só, uma colega aqui perguntou como é feito o processo de professor com contrato. É currículo. É currículo. Em alguns casos. Em outros, são outros procedimentos. Mas, oficialmente falando, né, é currículo. Né? Então, se você... Né, isso aqui é na live, né, Arthur? Na live, a gente vai explicar para as pessoas que precisa apresentar o currículo. Exatamente. Né? E realmente. E, por exemplo, esse processo seletivo do CEDERJ, o seu pediu o currículo Lattes, Arthur, ou foi só comprovante? Pediu o currículo, né? Lattes. O meu pediu. Oi? Ai de mim, se não tivesse meu currículo atualizado. O meu também. Então, por exemplo, acabei aqui hoje, Já atualiza, porque a gente esquece. Eu vou entrar lá no Lattes e vou digitar hoje, palestra, ciclo de debate, o tema, pronto. 2 entradas no Lattes, né, Arthur? E aí vamos contabilizando, porque depois fica natural, né, Arthur? Depois é um processo já rapidinho aqui, tá, já está até com a senha aqui, eu entro rapidinho, já vou direto já, porque inicialmente o Lattes ele é meio difícil, né, de entender, até você entender ali como é que funciona, é difícil. E às vezes eu tenho até dúvidas, assim, tipo, onde é que eu boto tal, sei lá, um seminário, onde eu encaixo o seminário aqui no Lattes, né? Então, assim, realmente uma recomendação muito importante que vocês criem. Tem alunos da graduação que já tem Lattes. Então, assim, todo mundo pode criar e vocês vão atualizando lá a formação de vocês, porque tem iniciação científica, tem PIBID, então tem várias possibilidades aí que vocês podem alcançar com o Lattes, e é por meio dele que academicamente a gente é visto aí pelas instituições. É verdade. É isso aí. E é muito mais prático, não é, Arthur? Porque fica tudo registrado, fica salvo. Qualquer coisa. Eu vou ser sincero, eu já salvo o meu currículo Lattes e para processo seletivo assim normal, eu já estou dando Lattes mesmo. Né? Os recrutadores que lutem. E depois do último bug, toda vez que eu atualizo, eu baixo. Eu também baixo no meu computador. Atualizei, baixo Lattes. Atualizei, baixo Mas Lattes. então, só para fechar a minha fala, né, em relação a essa questão dessa produtividade, na pandemia, eu, enquanto mestrando, assim, inicialmente, eu não conseguia escrever. Eu tive um sério problema, assim, para desenvolver algo academicamente bom e com a saúde mental tranquila, assim. Foi muito difícil. Eu demorei uns 6 meses, assim, para escrever, para dar início à minha dissertação. Sim. Eu consegui apresentar, né, entregar a tempo, mas foi muito difícil, muito difícil. Sim. Olha, eu vi umas falas aqui bem interessantes para a gente fechar, já conduzir essa nossa conversa para o encerramento, né, Arthur? Arthur vai dar aula amanhã,
Arthur tem coisas para fazer. Eu e Letícia também. Amanhã tem uma vertical terrível. Daquelas, espetacular. Sei como é que é isso. Hoje foi a minha. Então, gente... Dobradinha. Olha, a dobradinha da vertical. Tem 3 perguntas, né? 3 questões que eu acho que se alinham aqui para a gente encerrar essa nossa discussão, né? Sobre quais foram os impactos, né, da pandemia na educação. Quando a gente fala de impacto, a gente precisa também acessar números, né? Então, acredito que hoje os pesquisadores estão construindo, né, essas pesquisas quantitativas e qualitativas que vão trazer para a gente informações sobre a pandemia. Depois a gente vai conseguir acessar isso assim no Google Acadêmico, nas revistas científicas, a gente vai conseguir compreender a dimensão disso, né? Mas, pelas falas dos colegas aqui, pelas falas dos outros que voltarão aqui no dia 14, sem dúvida, a pandemia ela trouxe uma série de reflexos negativos para a educação. E aí a gente está, como a Gisele sinalizou aqui, olha, a gente foi para a guerra. A gente foi para a guerra sem equipamento, sem muita orientação, mas acredito que isso também aconteceu em várias carreiras, né? Ninguém enfrentou uma pandemia, então no comecinho todo mundo ficou muito desnorteado. Mas surgiu também a questão de adaptação, né? E aí eu queria trazer a questão de Márcia para a gente conversar um pouquinho sobre ela, mas também uma consideração muito interessante da professora Silvia. Quando a professora Silvia fala para a gente, beijo, Silvia, eu acho que eu vi a Gláucia aqui também, beijo, Gláucia, obrigada pela presença de vocês. Quando eu olho para essa fala de Silvia, eu lembro de quem, Arthur? Da nossa coordenadora. Gente, maravilhosa. Ela entende tudo. Ela dá um banho na gente. Ela dá um banho. Quantos anos ela falou que está completando, Arthur? 70? Acho que 70 e pouco. 70 anos. A nossa coordenadora no CEDERJ tem 70 anos. Coordenadora da EAD. Gente, ela sabe muito. A gente aprende muito com ela. Né? Ela sabe muito. Então, Márcia, eu acho que a dificuldade, ela não foi... Foi uma dificuldade para todos. Não foi? Eu acho que minhas considerações se alinham ao que a professora Silvia traz aqui para a gente. Eu acho que não foi uma coisa específica da idade, não. Do tipo, um professor que tem mais tempo na rede não está muito afim, ou um professor mais velho tem muito mais dificuldade. Não, eu acho que faz parte das nossas trajetórias. Lógico, se a gente pega um Arthur assim, né, na vida, Arthur, jovem, ele sabe mais do que a gente, né, das tecnologias. Mas nada impede que nós, que temos uma idadezinha assim mais elaborada, né, mais experiência em outras questões, nada impede que a gente desenvolva essa habilidade, né? Essa habilidade tecnológica, que a gente busque, que a gente aprenda. A gente aprende a vida inteira, gente. Né? A gente aprende a vida inteira. Eu acho que a questão da idade, ela não atrapalha a aquisição desse conhecimento, né? Mas, lógico que os mais jovens, né, alguns já nasceram, né, com celular e tal. Eu sou da geração que não tinha nem telefone. Daqui a pouco o pessoal vai começar a calcular a minha idade. Ó. Folha dirigida, telegrama, não tinha telefone. É uma luta. Mas é isso aí, gente. Enquanto mais jovem, eu tive mais facilidade, né? Assim, enfim, até porque eu trabalhei algumas questões em relação a recursos digitais na graduação, no PIBID. O PIBID foi um programa muito importante para mim na graduação, porque eu tive contato com essas tecnologias, né? A gente fazia alguns grupos de estudo e aplicava isso nas aulas. Mas relatos de amigos
né, professores mais velhos, é que eles tiveram muita dificuldade, assim, até, pelo menos no início da pandemia. Depois, eles pegaram o jeito da coisa, inclusive dão um banho, assim, em alguns assuntos. Mas, inicialmente, foi muito mais difícil para as pessoas de mais idade que não sabiam como ligar um computador, não sabiam mexer no Google Meet, não sabiam mexer. E aí é todo um processo também. Inclusive, eles pediam muita ajuda dos alunos, né? Foi uma troca também muito boa. Assim, os próprios alunos ajudavam. Meu microfone está funcionando. Professor, faz isso, não sei o quê. Aconteceu comigo. Entra no botão tal, acessa. Foi bem... Entra por aqui, professor, entra por aqui. Isso. Dá para colocar fundo. Aí eu botava fundo atrás da tela. Assim. Fundos. As gaiatices no sistema, aprendi tudo com os alunos. Botar fundo, botar GIF, botar coraçãozinho. É tudo com eles. Mas é uma troca, né? Uma troca. A gente aprende a vida toda e a gente aprende. E a gente tem que se colocar nesse lugar de troca. É isso que no CDRG eu bato muito nessa tecla. Porque eles estão na graduação, mas a gente troca. Eu aprendo muita coisa com os alunos que estão no estágio e eles aprendem comigo também. Então é uma troca muito, muito interessante. É uma troca. E é muito bom a gente estar nesse contexto, né, de troca. Eu sei que se a gente for parar aqui para conversar, né, e a gente vai avançando e falando sobre como é gratificante você ser professor. Eu sei que a nossa carreira tem muitas dificuldades, como várias outras carreiras, né? Cada um com a sua especificidade. Mas eu costumo dizer para os meus estudantes, e eu digo isso depois de 20 anos, mais de 20 anos de carreira, já parei de contar por conta daquelas questões de aposentadoria, então isso aí me aborreceu uma certa época, parei de contar, mas eu sei que é mais de 20. Então, é muito bom, né? É muito bom ser professora, é muito bom fazer parte desse contexto, desse grupo de profissionais que pode contribuir para a formação humana, né? Que pode interagir com os estudantes, contribuir de alguma forma para aquela formação. E a gente vai finalizando com a pergunta da Jéssica, especial para a professora Letícia. É bom, né, gente? Olha só, dependendo da sua modalidade, né? Se é creche ou pré-escola. Nesse momento de retorno, o foco é no acolhimento da criança, entendeu? Procurar acolhê-los. Eles vão, principalmente maiores, eles vão sentir um pouquinho mais, porque eles ficaram muito tempo em casa, com os pais, brincando com os irmãos. Então, quando o professor falou dos alunos do 6º ano dele, que tiram o material, que botam, que pareciam meus alunos do Infantil 4, que faziam isso aí. Só que meus alunos, eles não tinham a noção, realmente eles não tinham noção. E assim, é conversar com muito carinho, muita paciência, explicar para guardar um materialzinho, tudo bonitinho, e acolher os alunos e as famílias, né? Esse momento de acolhimento ele é fundamental para a educação infantil, né? Porque a partir daí você vai construir um vínculo com o seu aluno, porque a criança da educação infantil ela precisa desse vínculo para ir se desenvolvendo, para você conhecer a personalidade dela. E acolher as famílias também é importante, que o responsável ele confie no seu trabalho como professora, você criar um feedback, um canal de comunicação, perguntar como é que foi a noite, se foi bem, principalmente das crianças da primeira infância, né, que são as crianças de creche. E as crianças de pré-escola também, né, porque elas voltam assim bem animadas, né, e aí a gente volta com essa questão do material, e quer mostrar, é caderno, é isso, é aquilo. E aí a gente vai lá, não, calma, vem cá. E também conversar com os responsáveis, principalmente nesse pós-pandemia, que agora as crianças estão voltando. Né? A gente sabe que o vírus ainda está aí, graças a Deus está acabando. Né? E aí a gente vai se comunicando, conversando e acolhendo.
bastante carinho. É isso aí, professora Letícia. Arthur, Letícia, vocês gostariam de fazer algum encerramento, dar uma palavra final para esses estudantes, esses participantes que estão aqui? A gente conseguiu manter entre 50 e 60 participantes essa live toda. Gente, ó, coraçõezinhos para vocês, muitos coraçõezinhos. Obrigada, eu gostaria de agradecer. É assim, ó, Patrícia, ó, o coração deles agora. Ah, é do BTS, esse é do BTS. Isso, esse aqui ou esse aqui, ó. Os meus alunos me ensinaram. Esse aqui também, ele gostou muito. Gente, esse aí, eu tô sem coordenação motora para aprender esse aí, gente. Olha, esse eu vou ficar devendo. Esse eu vou ficar devendo. Esse aqui já está difícil. Ai, gente. Foi. Aqui. Foi isso, é esse aqui. Os alunos do 6º ano, as meninas do 6º ano me ensinaram, né? Aí você faz assim, esse aqui é o coraçãozinho do BTS. Isso aí. E aí a gente precisa interagir com aquele contexto do estudante para dar aquela negociada, né? A gente conversa sobre as suas questões, mas olha aqui, a gente tem esse assunto de português, que tal? Né? Vamos dialogando aí nesse movimento. Mas eles são gente boa, gente, nossos alunos são maravilhosos. Acredito que essas dificuldades são dificuldades que realmente estão relacionadas à pandemia, é dificuldade para a gente se adaptar, dificuldade para as crianças, para as famílias, enfim, para mim o que nos resta é torcer para tudo isso dar uma amenizada, uma tranquilizada e a gente conseguir retomar alguma coisa de normalidade, né? Dizer que vai voltar ao normal eu acho muito complicado, porque teve tantas perdas, tantas dificuldades, tanta luta aí, né, nesse período, mas que a gente consiga reestruturar as vidas, né, a sociedade, os setores relacionados à educação, economia do país, mais políticas públicas voltadas para as questões sociais também, isso é muito importante. E aí a gente vai seguindo, né? Tomara que dê tudo certo para todos nós. Então, meus queridos, agradeço, tá? Obrigada pela participação, professora Letícia, obrigada, professor Arthur, por disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês para vir conversar aqui com a gente. E, com certeza, o fã-clube do Arthur e o fã-clube da Letícia vão pedir vocês aqui de novo outras vezes. E aí a gente vai ajustando assim, né, essa conversa. Vou mandar aquela mensagenzinha. Então, será que você pode, né, conversar com os estudantes? Assim que a gente vai pedindo para os amigos. É isso aí. E a nossa rede vai crescendo. Obrigada, gente. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente. Formação continuada sempre, pessoal. E sempre pensando nas horas também, porque é muito importante. Muito obrigada a todos pela participação, gente. Até a próxima. Gente, beijo grande. Pessoal aqui do chat, pessoal do Facebook, eu disponibilizei a lista de presença para vocês, tá? Assinem a listagem que vocês vão receber os certificados nos seus e-mails, tá bom? A gente vai encerrando aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer conversar, compartilhar um pouquinho das nossas trajetórias com os nossos estudantes, porque às vezes a gente se encontra sempre nos corredores, a gente está na sala de aula, e nem sempre a gente tem esse tempo para conversar um pouquinho das nossas trajetórias, né? Conhecer um pouquinho do que a gente fez, do que a gente está fazendo, como que a gente conseguiu, né? Às vezes os alunos ficam muito curiosos de saber, né? Como que a gente entrou na graduação, como entrou na rede pública, como que entra num mestrado, como que entra num doutorado, e aí a gente vai conversando. Esses momentos aqui, eles são importantes para a gente, né? Porque nós somos professores e a gente quer
de alguma forma, tornar essas trajetórias de vocês mais fáceis, né? Vai que tem alguém que quer fazer uma especialização, quer fazer um concurso público, quer fazer um mestrado, a gente vai mostrando, né, os caminhos. Mas, como o Arthur sinalizou, a professora Letícia também, não adoeçam, né? A gente precisa fazer as coisas no nosso tempo, né? Eu e Arthur, a gente está brincando aqui das nossas madrugadas, mas a gente já está acostumado, né? Né, Arthur? Fazer o quê? É isso. Isso. Como é que os alunos dizem? É sobre isso. É sobre isso. Né? Mas isso não é regra, né? A gente não precisa extrapolar horários, ficar doente por causa de produção acadêmica, de questões profissionais, tá bom? Obrigada, gente. Muita saúde para todos, tudo de bom para vocês. Foi um prazer estar aqui nessa live. E no dia 14, a gente está aqui de novo, tá? Dia 14, no mesmo horário, e aí eu vou disponibilizando os links pelas redes. Tá legal? Beijo grande, tudo de bom para vocês. Tchau, fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.